Nos bastidores da puta que pariu. Não, brincadeira. Pessoal, vocês querem que eu fale menos palavrão, não xingue as pessoas. E o cara coloca o nome do ministério dele de PQP, aí não me ajuda, né? Você está no canal Vem Senhor Jesus, eu sou Ezequiel Gomes e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algo que excitou a curiosidade de muitos aqui nesse canal nos últimos tempos, né? Tem que ver com a minha participação lá no canal do Rodrigo Custódio, o PQP famoso Para Que Possamos, não é verdade? Já faz aí basicamente um mês que foi lançado lá o documentário a respeito da minha saída da obra e etc, e até então eu nunca tinha me manifestado aqui publicamente no meu canal a esse respeito, a não ser às vezes respondendo algum comentáriozinho ou outro de algumas pessoas e tal, e acho que chegou a hora da gente sentar e bater um papo a esse respeito, tudo bem? Eu fiz aqui uma coisa que dificilmente eu faço, que é um pequeno cronograma para falar para vocês aqui para não esquecer nada. E eu vou aqui em ordem cronológica das coisas, e lá para o final eu falo um pouco mais sobre os meus motivos, os meus objetivos, e se eu vou fazer uma parceria com o Rodrigo Custódio, e se eu estou fortalecendo o engano e a heresia e a apostasia e blá blá blá, que são as maiores curiosidades de vocês aí. Mas antes disso, vamos retomar um pouco a história desse documentário. Bom, a ideia, a concepção desse documentário não partiu de mim, tá? Partiu do próprio Rodrigo Custódio. E aí, como que ele teve essa ideia ou não, ele que poderia dizer, eu não posso dizer. Mas o fato é que alguns meses atrás, também nem sei precisar quando, um amigo em comum entre eu e o Rodrigo Custódio entrou em contato comigo, fazendo a ponte entre eu e ele, dizendo assim, olha, Ezequiel, a despeito aí, né, das divergências, das tretas, das polêmicas entre você e o Rodrigo queria bater um papo contigo e oferecer para você assim a perspectiva de vocês criarem um conteúdo juntos e tal, não sei o que, você está aberto a conversar com o Rodrigo? E eu falei, claro, óbvio, jamais me furtaria a pelo menos tentar entender, né, a cabeça do cara, o que o cara estava tentando fazer e tudo mais. E aí ele veio, a gente criou um grupo em conjunto e ele falou, olha, Ezequiel, eu vou começar aí a terceira temporada do canal Para Que Possamos, e nessa temporada eu quero falar um pouco mais das entranhas da instituição adventista, e eu acho que a sua história é a melhor para começar essa série, para realmente, né, a gente contar a sua história. E eu obviamente já conheço, né, previamente, mas seria legal a gente documentar isso e colocar num documentário e etc, e etc, e etc. E quando o Rodrigo veio com esse papo e etc e tal, eu não encontrei nenhum motivo para negar o pedido, vamos dizer assim. Até porque era uma coisa que ia de encontro com os interesses dele e com os meus. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esses interesses, tudo bem? O fato é que ele me fez esse convite, eu aceitei e a gente iniciou o processo de levantar o conteúdo para criar o documentário. Então eu enviei um monte de foto para o Rodrigo, ele me enviou vários áudios, eu enviei vários áudios para ele, e direcionei ele a inúmeros aspectos assim dos vídeos do meu canal, do meu processo judicial contra a igreja, etc, 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 e a gente foi conversando a respeito destas coisas. A rotina do Rodrigo é bastante corrida, como a minha também. Então a gente não passou assim meses e meses e meses conversando demais. Mas durante alguns meses a gente trocou ali o conteúdo básico necessário para a execução do projeto. Até que ele colocou uma data que iria ser ali no começo de março, e isso a gente estava conversando lá por janeiro, tá? Aquela foi a mesma época que eu tomei a decisão de fazer os meus conteúdos a respeito da Adriana. E aí, como é que funcionou na minha cabeça, assim? Eu vou fazer esses conteúdos a respeito da Adriana e logo em seguida vai entrar o canal Para Que Possamos. Foi assim que eu entendi, foi assim que eu mentalizei na minha cabeça. E beleza, para mim tudo certo, tudo ok. Chegou perto de março, a gente começou a ter que executar o plano, né?
E aí, como o Rodrigo mora nos Estados Unidos, no Texas, e eu no Brasil, a gente teve que contratar uma equipe para fazer as gravações aqui no Brasil, para mandar os arquivos para ele lá, para depois ele fazer a edição dele e tudo mais. Então, a gente alugou um Airbnb, que foi o cenário onde eu fiz a minha gravação. Depois eu fui na casa da minha irmã, fiz as gravações com ela. Depois nós alugamos um outro Airbnb e fizemos a gravação com a minha mãe. Tá? Esses foram os conteúdos que a gente do lado de cá produziu e mandou para o Rodrigo. A gente falou muito mais coisas do que entrou no final no documentário. Tá? Inclusive eu tenho também todos os arquivos completos. Em algum momento a gente pode até visitar esses arquivos e mostrar um pouco o que foi que o Rodrigo mostrou, o que foi que ele não mostrou, etc. Mas o fato é que o Rodrigo me deu total liberdade para contar a história da forma como eu quisesse. Ele inclusive fez uma sessão, acho que de 10 perguntas, pinga-fogo que chama, né? Que depois acabou que nem entrou no documentário, porque ficou mais ou menos quase 1 hora de conteúdo, eu respondendo os pinga-fogos dele. Esse é um conteúdo legal, posso até bater um papo com o Rodrigo, se ele me permite talvez colocar aqui no canal, se ele não tiver planos de colocar lá. Esse é um conteúdo interessante. E a gente gravou, e eu gravei tudo como um take só, tá? Toda a história eu gravei em um take só e depois ele ia cortando de acordo com o que ele queria e contando a história da forma como ele queria. Eu não tive nenhuma ingerência sobre o processo de edição do Rodrigo. Inclusive nesse aspecto eu corri um certo risco de que ele pudesse deturpar um pouco as minhas falas, enfatizar algumas coisas mais do que deveria, ou menos do que deveria, esconder algum aspecto, etc, etc, etc. Mas no final das contas, assim, eu creio que o Rodrigo fez um bom trabalho. Eu assisti o documentário só uma vez, quando eu estava de férias lá na praia, etc e tal, que eu tirei aqui no canal. Então eu também nem prestei muita atenção, seria até o caso de eu rever o documentário completo, fazer algumas anotações, depois até talvez fazer um react, alguma coisa assim do que eu vejo como positivo naquele documentário e algumas coisas que eu vejo como negativo, assim. Eu também tenho algumas críticas aí, a forma como o Rodrigo tratou algumas coisas ali. Mas essas coisas não pertencem a mim, pertencem a ele, tá? Toda a introdução, tudo aquilo que não sou eu falando, é ele falando. Algumas coisas que ele falou eu concordo, algumas coisas eu discordo, mas eu acho que no geral o conteúdo ficou assim satisfatório para ambos os lados, tá? E aí, beleza, esse é o resumo do que aconteceu, e aí a gente pode falar um pouco a respeito das reações. Quando a gente começou a postar que ia ter alguma coisa entre eu e o Rodrigo, começou a galera entrar em contato e muita gente assim num contexto assim de curiosidade e dúvida. Inclusive com aspectos assim, Ezequiel, o Rodrigo fez um deepfake seu e parece que ele vai lançar um vídeo falando mal de você. E obviamente que eu e o Rodrigo a gente combinou de não dar muitos detalhes antes de lançar o documentário, exatamente para excitar a curiosidade e fazer com que, né, o documentário viesse a performar da melhor forma possível ali nos primeiros momentos, que é o momento mais importante quando você lança um vídeo no YouTube, se ele vai ter algum sucesso ou não, né? Hoje aquele vídeo ele tá com 22 mil visualizações, quase 1000 comentários, é um pouco acima da média de visualizações do canal para que possamos, então eu entendo que a gente teve sucesso na nossa empreitada em termos do resultado final e tudo mais. E essas reações primeiras, assim, elas foram bastante interessantes, assim. E aí, à medida que foi chegando a data que ele colocou para publicar o documentário, as pessoas começaram a entrar mais em contato, querer especular mais e me perguntar o que é isso, o que está acontecendo e tal. E bastante gente entrou em contato comigo assim previamente nesse tipo de rolê e eu sempre dizia, não, a gente vai lançar um conteúdo, mas nunca dando muito conteúdo, muito spoiler, né, vamos dizer assim. A maioria das pessoas que entraram em contato comigo naquele primeiro momento
não entraram em contato comigo de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva que eu estaria fazendo algo errado ou ruim. Pelo contrário, a perspectiva inicial era curiosidade. Beleza, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu pai? Etc. Chegou a data do lançamento do documentário, o documentário não estava pronto. Inclusive, na minha opinião, a versão que foi publicada também não está pronta, porque faltou um monte de coisa. Vários prints, inclusive, para contextualizar várias coisas que a gente falava, o Rodrigo acabou que não colocou, e aí ficou um pouco sem pé nem cabeça em alguns aspectos. Poderia ter sido melhor, vamos dizer assim. Mas eu entendo, assim, que o que acontece? Eu acho que a gente deveria trabalhar mais um mês ainda em cima do documentário da versão final, para ficar melhor. Assim. Mas como também um mora no Brasil, outro nos Estados Unidos, e a gente também não tem aquela proximidade de amigo, a gente teve um interesse comum de fazer esse conteúdo, mas não somos amigos. Então, o ideal teria sido, dessa versão final que ele publicou, eu ter visto o conteúdo, apontado as deficiências, ele ter ido lá resolver, talvez mais uma semana, 2 semanas de trabalho, e aí sim publicar uma outra versão. Mas seja como for, correria da produção de conteúdo, foi o que foi e tá tudo bem. Então chegou a data de publicar, o documentário não estava pronto, ele estendeu quase uma semana a data para publicação, ou uma semana, foi algo do tipo assim, um atraso. E aí finalmente ele lançou o documentário. Quando ele lançou esse documentário, eu estava viajando. Eu inclusive nem podia ver o vídeo, né? E eu decidi inclusive não levar o meu celular para nem ser incomodado nas minhas férias em relação a esse assunto, tá? Essa foi uma das principais razões pelas quais eu decidi não levar o meu celular, porque eu sabia que, saindo do documentário, as pessoas iriam ver e a galera ia querer entrar em contato comigo, tanto para falar bem, quanto para falar mal, quanto para brigar, quanto para elogiar, quanto para tudo que aquilo que é normal, que a gente sabe que acontece. E eu passei uma semana incomunicável, e quando eu voltei, de fato, o meu celular estava com dezenas e dezenas e quase uma centena de mensagens de pessoas diferentes não respondidas em relação a isso. E eu demorei uns 10 dias assim para responder, inclusive nem respondi profundamente ninguém, eu só, e aí beleza, legal, que bom que você gostou, que pena que você não gostou, algo do tipo, e é isso, assim, porque também não dava para se aprofundar muito, assim. Senão eu estaria até hoje respondendo essas coisas aí por aí. Agora também estou aqui fazendo vídeo no canal, até posso endereçar algumas questões de uma forma um pouco mais ampla. Durante os anos todos do meu trabalho, eu acabei desenvolvendo um repelente meio natural a pessoas que discordam muito de mim entrar em contato comigo pessoalmente. Isso tem que ver com algumas posturas minhas que algumas pessoas consideram ruins, mas que eu tenho os meus motivos para ser como eu sou, e claro que obviamente eu posso cometer erros um pouco nesse processo, mas o que acontece? Há muitos anos atrás eu tomei a decisão de não engajar muito com o conteúdo crítico ao meu próprio canal, no meu canal. De vez em quando eu pego alguns comentários que algumas pessoas fazem aqui ou ali e dou uma sabonetada na pessoa aí em público. Mas eu faço isso com uma quantidade muito pequena de comentários ruins. Em geral, os comentários ruins são identificados, eu leio, considero o que a pessoa diz. Se é uma coisa ruim num sentido meramente de uma discordância, eu deixo lá o conteúdo. Se torna uma ofensa, uma coisa mais pessoal, uma coisa mais babaca, eu excluo o comentário e bloqueio a pessoa. Que, inclusive, é uma coisa que gera menos engajamento para o meu canal, né? Tem pessoas que acham que a gente vive em função de buscar likes e comentários e engajamento. E se isso fosse verdade, eu não bloquearia ninguém no canal, porque o hater é o melhor engajador do mundo. O cara que fica indignado com o que você faz e começa a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 comentários, é o sonho de todo youtuber ter 1 milhão de pessoas desse tipo. Porque aí o YouTube começa a ver que tem um monte de comentário no vídeo, o YouTube pensa, cara, esse vídeo é legal, e manda o vídeo pra frente, entendeu? Eu não tenho essa postura. A pessoa começa com muita babaquice, eu bloqueio. Além de que acontece uma coisa também.
Quando eu percebo que a pessoa está muito emocionada no sentido negativo, assim, ela está muito indignada, meu Deus, você é o demônio no mundo, e agora o mundo vai acabar pelos vídeos que você faz, e aí a pessoa manda um textão lá, um comentário. Aí 5 minutos depois ela entra em outro vídeo, meu Deus, o demônio está na sua vida, e mais um textão. No terceiro, quarto textão eu bloqueio a pessoa. Não é porque eu não permita que a pessoa me critique, mas que eu percebo que a pessoa está tão engajada com aquilo que bloquear ela é a melhor coisa, assim, para ela mesmo parar de se envolver com isso, parar de assistir os vídeos e vai assistir o Michelson Borges, cara. Vai assistir o Fala Sério Pastor, vai assistir o Rodrigo Silva, e eu que também nem sei se é o ponto de falar mal dessas pessoas, assim, mas é tipo, vai lá nesse rolê aí que não é o rolê aqui, tudo bem? Aqui o buraco é mais embaixo, sempre foi mais embaixo, sempre será mais embaixo. Porque aqui é Ezequiel Gomes, tá bom? É diferente, que também não quer dizer melhor, pode ser que até que eu seja bem pior do que o Fala Sério Pastor, apesar de que isso é um pouco difícil, né? Do que o Michelson, do que o Rodrigo, do que qualquer outro aí desse tipo. Mas eu tenho o meu espaço, o meu contexto. Aliás, é uma curiosidade. Na época que o Rodrigo começou a dizer que a gente ia fazer o documentário e isso se tornou público, o Eleazar Domini entrou em contato comigo. E foi super divertida assim, a postura dele, né? Ele entrou no Messenger e disse que eu quero falar com você e tal. E aí eu mandei o meu WhatsApp para ele. E a gente teve um pouco de dificuldade por causa do difuso horário, que ele também tá nos Estados Unidos, eu aqui e tal, até que deu certo a gente conversar. E o Eleazar, assim, é um cara muito interessante. Assim, não sei se vocês sabem, eu convivi um pouco com o Eleazar na época do seminário. Eu acho que ele era terceiro ou quarto anista quando eu entrei no SALT, lá na Bahia. E nós fizemos prática pastoral, acho que na mesma região, a gente ia meio que no mesmo ônibus. E eu me lembro dele no seminário, ele com certeza se lembra de mim também. A gente nunca teve amizade, nunca teve inimizade. Tudo bem? Mas o Eleazar, ele veio com um papo meio assim, eu vou orar por você e Deus não vai permitir que esse conteúdo seja publicado porque você não pode fazer isso. E eu ouvi assim muito pacientemente o Eleazar, não xinguei a mãe dele, tá, para os interessados nesse assunto aí. Batemos um papo legal, eu inclusive pedi desculpa para ele, falei assim, olha, Eleazar, você foi muito equivocado comigo lá, ao me chamar de mentiroso, né, e eu fiz um conteúdo assim sobre você, eu te xinguei lá, e eu te peço desculpa se você se incomodou, mas o fato é que é assim, assado, a gente bateu um papo lá, e no final das contas, depois que o conteúdo foi publicado, o Eleazar não entrou mais em contato comigo, que acho que a oração dele não deu certo, né, mas tudo bem, faz parte. O fato é que ele se engajou assim na tentativa de impedir que aquele comentário fosse publicado. O que inclusive é uma tentativa estúpida, né? Porque se a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem vergonha de fazer o que fez na minha vida e de manter a postura que mantém em relação a mim, por que eu teria vergonha de esfregar as verdades na cara de qualquer um, não é verdade? Eu não vejo motivo por isso, entendeu? Se a Igreja Adventista não tem vergonha de ser uma igreja desse baixíssimo nível espiritual, intelectual e moral de certos líderes, etc., eu não seria eu que teria vergonha de expor a realidade dos fatos, né, pessoal? É isso, enfim. Mas o que acontece? Depois que o documentário foi lançado, de fato, a imensa maioria das reações foram positivas, como você pode ver, inclusive lá nos comentários do vídeo. Não tem, assim, nada muito absurdo, negativo. E entrando em contato comigo diretamente também. A maioria das pessoas entendeu, a maioria das pessoas gostou, a maioria das pessoas já conhecia um pouco aspectos dessa história, mas conheceu um pouco mais, alguns detalhes da minha vida, e da minha saída da obra, e etc, e etc, etc. Mas houve uma maior quantidade de conteúdos negativos a esse respeito do que o normal, assim, de pessoas entrando em contato diretamente comigo, inclusive fazendo vídeos de react. Eu acho que teve uns 2 ou 3 vídeos de react falando mal de mim, mas eu não vi esses vídeos, tá? Por exemplo, um deles era minha foto com um negócio escrito rabo preso, e alguém me mandou aquele vídeo, eu cliquei no vídeo e eu vi assim, esse vídeo pode ser constrangedor, mas é necessário. Isso já me desinteressou no vídeo e eu não vi o resto do conteúdo. Porque eu acho que é uma postura muito infantil da pessoa que fez esse vídeo. Já o primeiro 1 segundo do vídeo.
Mas em algum outro momento posso fazer react, posso até ver o vídeo, caso eu me interesse, assim, né? Mas por enquanto não tive interesse de ver esses conteúdos, mas eu também não tenho muito curiosidade assim, a respeito das coisas que se falam a meu respeito. Esse é um outro ponto, assim. Inclusive aconteceu uma coisa engraçada esses dias aqui, acho que foi essa semana. Alguém me mandou um e-mail, deixa eu até ver, será que eu encontro esse e-mail aqui? Deixa eu abrir aqui enquanto eu falo com vocês. Alguém me mandou um e-mail, acho que estava escrito O Observador, uma coisa assim o nome do e-mail do cara. Deixa eu ver aqui, ó, itens enviados. O Visionário. O cara escreveu um e-mail para mim assim, o intitulado Um vídeo sobre você. E aí mandou o link desse vídeo e eu respondi assim, não vi nem verei. E aí o cara respondeu assim, viu sim. Tipo, o cara sabe mais do que eu vi do que eu mesmo, né? É uma piada, né? Mas o que acontece? Eu não sou uma pessoa muito egocêntrica, que fica, assim, querendo saber o que as pessoas falam a meu próprio respeito. Eu sei que tem muita gente que me ama muito, que fala muito bem de mim, eu sei que tem pessoa que me odeia, fala muito mal de mim. Eu sei que tem pessoas que têm críticas justas a meu respeito, eu sei que tem pessoas que têm críticas injustas a meu respeito, mas eu não sou um cara assim super curioso de ficar sabendo o que as pessoas pensam do que eu faço ou não faço, do que eu falo ou não falo, e etc. Então eu nem vi esses conteúdos, acho que tem uns 2 ou 3 vídeos aí de react ao meu conteúdo lá no Para Que Possamos, e etc e tal. Mas assim, teve um comentário que foi pra mim o melhor, assim, foi o comentário do Luciano na minha postagem no Facebook sobre isso. E aí ele escreveu assim, né, que eu tava sorrindo no vídeo, alguma coisa do tipo assim. E ele falou assim, a cara de quem foi na PQP e gostou. Cara, o Luciano é um cara incrível, beijo no coração, Luciano, Deus te abençoe. Saudade de bater um papo contigo. O Luciano é um cara que eu conheci na internet, depois a gente se conheceu pessoalmente. Na época que eu morava em Jundiaí, ele foi algumas vezes lá, depois eu fui no NASP também, a gente se encontrou, bateu um baita papo, um cara extraordinário, desejo tudo de absolutamente bom pro Luciano. Esqueci até o sobrenome dele. Ele é carioca, inclusive, mora no Rio de Janeiro, se não for carioca. Cara, fantástico, incrível. A vida nos presenteia assim com pessoas maravilhosas na jornada cristã, essa que é a verdade. Enfim. E aí, assim, mais pessoas do que o normal vieram entrar em contato comigo, e inclusive algumas, assim, nesse contexto, assim, de meio que querer que eu prestasse satisfações. Por que você fez isso? O que você quer com isso? Sabe, um papo assim que, veja bem, galera. Eu acho que vocês têm total direito de me abordar e quererem que eu converse a respeito de motivos e objetivos e como que foi ou não foi. Acho que é absolutamente normal. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com o tom. Eu não sou servo de nenhum de vocês. Eu sirvo a Deus, tudo bem? Devo satisfações a Deus, não a vocês. Obviamente que no contexto do nosso amor, da nossa amizade, da nossa comunhão, da relevância e da importância que vocês dão a mim como pessoa e que eu dou a vocês como comunidade, é justo e lícito a gente bater um papo sobre estas coisas. Mas não pode me tratar como se eu devesse satisfações de uma forma negativa, entende? Como se fosse meu pai, como se fosse meu chefe, como se fosse alguma coisa do tipo, o que você fez, por que você fez? Inclusive veio uma pessoa... Não, porque eu ia fazer uma oferta para o seu canal e você fez lá um conteúdo no Rodrigo Custódio, eu não vou fazer mais. Eu quase mandei a pessoa enfiar o dinheiro dela não sei aonde, né? Que eu acho que até deveria ter feito isso. Mas o fato é assim, eu expliquei para a pessoa assim, moça, se você... Era uma mulher, né? Moça, se você pensa dessa forma, eu não quero um centavo seu. Porque eu só aceito a ajuda de pessoas que, primeiro, entendem o que eu faço, depois gostam do que eu faço, depois querem que eu continue fazendo. Se você não entende, não gosta, não quer, obviamente que eu não quero um centavo seu, tudo bem? E é um papinho que inclusive, provavelmente, a pessoa nem ia doar nada, ela simplesmente quis fazer um comentário para... influenciar outras pessoas a não fazerem doações para o Ezequiel, né? Que é geralmente um pouco do objetivo desse tipo de comentário. Eu ia fazer uma doação, mas agora que você falou verdades, eu não vou falar mais, eu não vou fazer mais essas doações. Enfim, né? Que é uma postura absurda, né? E outra, também é óbvio que é legítimo a pessoa financiar ou apoiar aquilo que ela concorda. Se ela discorda, não faz sentido ela financiar a X empreitada.
Então, para mim, tranquilo. Todo mundo que discorda do que eu falo, por favor, não doem dinheiro aqui no canal Vem Senhor Jesus. Mas se você concorda, gosta e quer que a gente continue fazendo, Pix sempre na descrição dos vídeos aí. É o meu e-mail, ezecassalt@hotmail.com. Faz um Pix lá e ajuda o nosso trabalho, beleza? Mas o objetivo desse vídeo aqui não é pedir dinheiro pra ninguém, mas o fato é o seguinte, galera. Muita gente veio com esse papo, quais são os seus motivos, os seus objetivos, você se aliou ao inimigo da igreja, que você falava mal e agora você fala bem, agora vocês estão juntos e agora você concorda com o Rodrigo em todas as idiotices que o Rodrigo fala e etc, e etc, e etc. Vamos falar um pouco sobre essas questões. Eu acho que eu já falei sobre isso em outros contextos de outros vídeos, que discutir motivações humanas é uma discussão um pouco complicada, assim. Porque por detrás da discussão das motivações existe um pouco a ideia de que as pessoas percebem umas às outras de forma um pouco diferente. E às vezes a pessoa não consegue enxergar a realidade meramente olhando para a superfície das coisas. Então ela precisa levar em conta que existem intenções, que podem ser intenções boas ou ruins. Em geral, quando a gente fala uma coisa que a pessoa concorda, ela julga que as nossas intenções são boas. Quando a gente fala uma coisa da qual a pessoa discorda, ela julga que as nossas intenções são ruins. Porque a pessoa ela não consegue lidar com o fato de que uma pessoa pode ter uma boa intenção ao fazer algo que ela discorda. Que ela moraliza todas as decisões achando que uma decisão na direção que ela discorda é uma coisa que é motivada por uma intenção ruim. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que quando a gente vai defender as nossas próprias intenções, as pessoas podem concordar ou discordar, elas podem acreditar no que você está falando ou não. Vamos dizer que eu diga para vocês aqui, gente. Eu tive as melhores intenções do mundo ao ir lá no canal Para Que Possamos. Aí você tá do outro lado vendo assim, eu acho que não, eu discordo, você está querendo me enganar. Porque não adianta você tentar defender as suas intenções se o que você faz é objeto de discordância da outra pessoa. Você poderia até provar que você tem, vamos dizer assim, em tese, se fosse possível a gente provar quais foram as nossas intenções. Você poderia até provar que as suas intenções foram as melhores possíveis. Mas a pessoa do outro lado não ia concordar. Porque para ela concordar, ela teria que admitir que você tem boa intenção em fazer algo que ela discorda. E geralmente as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Então eu não vou aqui ficar justificando as minhas intenções, assim, não, porque eu só queria pregar a verdade, eu só queria esclarecer as pessoas, eu só queria que as pessoas soubessem como que as coisas funcionam, como que as coisas são. Porque, repetindo o que eu já falei, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem vergonha de agir desta forma, eu também não tenho que ter vergonha de dizer que ela age desta forma, né? Porque se fosse vergonhoso para mim dizer que a igreja age desta forma, também deveria ser vergonhoso para a igreja agir desta forma. Então, para que eu não dissesse que a igreja age desta forma, a igreja deveria não agir desta forma. De que forma? Mentirosa, corrupta, vagabunda, mau caráter, satânica, etc, etc e etc. E ao eu apontar estas coisas, eu não posso ser tão ou mais culpado que a própria igreja que faz estas coisas. Porque isso também é um fenômeno muito interessante, assim, que inclusive me faz lembrar uma questão muito doida. Assim. Na época que se revelou o escândalo lá do adultério do Ivan Saraiva, com uma pessoa mau caráter lá, que transava com o cara, sendo casada e ele casado, depois divulga coisas na internet, aquela loucurada toda. Eu lembro que eu fiz um vídeo a esse respeito e as pessoas vieram no meu canal com um papo assim como se eu fosse o errado da história. Não, o Ivan Saraiva transar com mulher que não vale um centavo aí por aí. A torto e a direita, sendo pastor, e não sei o que, novo tempo, e pregando pros outros, não sei o que. Não, é um pecado pequeno. O pecado grande é o Ezequiel Gomes comentar o maravilhoso assunto na internet. Né? Esse é o pecado grande mesmo. É uma piada essas pessoas. Que as pessoas que agem dessa forma, que pensam dessa forma, elas são o absoluto esgoto moral do mundo. Inclusive se colocando como pessoas adventistas, que são fiéis a Deus e blá blá. Cara, é uma piada infinita, entende?
Então, o que acontece, gente? Eu não vou aqui ficar justificando os meus motivos ou objetivos, mas eu estou em absoluta paz em relação a tais e tais questões. Diante de Deus e diante de qualquer ser humano. Até porque é meio que óbvio assim, quais são as minhas intenções e qual é o meu objetivo. É óbvio que a minha intenção e o meu objetivo tem que ver com dar publicidade aos fatos internos de como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é realmente comandada na prática. Como eu já expliquei, inclusive, no meu canal milhões de vezes. Eu não falei nada lá no canal do Rodrigo Custódio que eu já não tenha falado mais explicitamente no canal Vem Senhor Jesus. O que, inclusive, levanta uma questão interessante. Assim, se você vê os conteúdos do canal Vem Senhor Jesus, você vai perceber que eu já falei tudo que eu falei no Rodrigo, com muito mais ênfase, com muito mais palavra pesada e veemente, etc, etc, etc. E isso não trouxe tantas reações quanto o meu conteúdo lá no Rodrigo Custódio. É uma coisa curiosa isso na minha perspectiva, assim. Que tem a ver um pouco com um certo temor, e aí eu posso endereçar esse temor, de que eu, Ezequiel Gomes, poderia estar debandando para o lado anti-adventista para concordar com o Rodrigo Custódio. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Rodrigo Custódio é um cara que, quando eu conheci, eu gostei muito dele, eu tive muita vontade de trabalhar com ele. Essa foi a primeira impressão minha a respeito dele. O canal Para Que Possamos nem existia ainda, tá? Eu acho que até já contei um pouco sobre isso, não sei se eu já fiz algum vídeo sobre isso ou não, contando essa história. Eu conheci o Rodrigo Custódio em um canal de Telegram que chamava Chega de Ser Gado, do Leandro Muito Love. Depois os caras me excluíram desse grupo, que eu mandei um imbecil lá se fuder, porque tava falando um monte de merda. Aí eles me excluíram lá do maravilhoso canal Chega de Ser Gado, né? Que é tudo bolsonarista, né? Que é um nome muito curioso. E o Rodrigo Custódio estava nesse grupo, e aí ele fez um videozinho sobre o Ayrton, e eu conheci o Rodrigo, inclusive na época eu adicionei o Rodrigo no meu WhatsApp, e a gente bateu um papo, eu e ele, assim. E nem estava claro ainda na época se ele era um anti-adventista, ele nem se colocava dessa forma, né? Ele se colocava meio que como um cara neutro ali, que tinha trabalhado na organização, que era adventista, mas que queria o melhor para a igreja, e o melhor era meio que expor algumas coisas. E eu, nesse aspecto, concordava, né? E tal, e beleza, assim. Mas o que acontece, galera? Para uma pessoa como eu falar as coisas que eu vou falar aqui, eu preciso explicar uma coisa importante. Todos os seres humanos têm qualidades e defeitos. E o Rodrigo tem muitas qualidades. O Rodrigo nunca foi um cara desrespeitoso comigo. Talvez eu já fui com ele, mas ele nunca foi comigo. Ele sempre foi um cara educado, ele sempre foi um cara gente boa. Essas são as qualidades do Rodrigo. Mas, ao mesmo tempo, o Rodrigo é um poço de burrice infinita, cara. As coisas que o Rodrigo fala em relação à teologia adventista são coisas, assim, absurdas. Assim, é o mais baixo nível do esgoto intelectual e espiritual. É uma coisa, assim, absurda. E deveria ser óbvio para qualquer pessoa que me conhece e me segue aqui no canal Vem Senhor Jesus, que eu jamais debandaria para um lado tão absurdo e ridículo quanto o anti-adventismo do Rodrigo Custódio. Eu tenho muitas críticas à fé adventista. Eu tenho as minhas discordâncias em relação à fé adventista, em relação a coisas da Ellen White, em relação a coisas da teologia adventista, em relação ao Fernando Canali, em relação... Sei lá, eu poderia elencar um monte de coisas aqui que eu discordo, tanto da teologia da igreja quanto da prática da igreja. Mas as minhas discordâncias, elas estão no âmbito do que é secundário. Em questão daquilo que é mais essencial nas discussões doutrinárias da fé, etc, etc, eu sou absolutamente adventista. E não tem o menor perigo de eu debandar para se me tornar o quê? O parceiro do CACP? Tipo o Rodrigo? Que inclusive é uma das coisas que denigre o trabalho do Rodrigo infinitamente. Você acessa os vídeos do Rodrigo, tá escrito lá. Parceiro, CACP. Se você é parceiro do CACP, você é um retardado mental, ponto. E não tem nenhuma chance de eu ser assim muito colega seu, né? Agora,
Se o CACP me chamasse para fazer um documentário sobre a minha saída do adventismo, é óbvio que eu participaria. Porque é óbvio que é o meu interesse contar a minha história. É óbvio que é do meu interesse demonstrar que o meu desligamento do ministério, ele não é meramente questionável, assim, mais ou menos. Ele é injustificável. Ele é satânico por parte das pessoas que agiram contra mim, com politicagem, com mentira, fazendo a obra e a vontade do diabo. E se essas pessoas não têm vergonha de agir desta forma, por que eu teria vergonha de tratá-las como elas merecem ser tratadas? E se o Rodrigo me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer, se o CACP me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer, se o Fantástico, que é cheio de descrente, esquerdista, não sei das quantas, me chamasse para fazer um documentário no Fantástico, ou na Record, ou na Band, aliás, fica a dica aí, hein, Fantástico, Band e Record, se quiserem fazer um documentário, uma matéria, notícia sobre a minha história, tá? Eu tô aceitando. Eu aceitaria em qualquer lugar. E o que eu vou dizer no Fantástico, na Record, ou na Band, ou no Para Que Possamos, ou no canal do Satanás, ou de quem quer que seja, é a verdade. E enquanto eu disser a verdade, Deus está do meu lado e eu estou do lado dele. E nada desse tipo de coisa tem por implicação que eu me tornei o coleguinha do Rodrigo. Até porque também não tem implicação que ele se tornou meu coleguinha ao eu ter um vídeo no canal dele. O que é? Agora ele concorda com tudo que eu penso a respeito de teologia e etc, etc, etc? Porque eu tô lá no canal dele? Não. Assim como não quer dizer que eu concordo com nada das bobajadas dele. Inclusive por quê? Se eu fosse debandar para esse lado aí, eu iria fazer 1 milhão de vídeos críticos do mesmo tipo do Rodrigo. Não, porque a Ellen White é o demônio. Não, porque o sábado não tem que ser guardado. Não, porque a alma é imortal. Que é todas as bobajadas que o Rodrigo Custódio tá falando e tá fazendo. Então veja, galera, tipo, não tem cabimento, assim, sinceramente falando. Tá? Pessoas virem, inclusive, com a dúvida: não, será que o Ezequiel agora se tornou um anti-adventista? Ah, galera, tipo, é muita piada. É uma coisa assim que a pessoa ela não tem condições, aparentemente, de entender coisas do absoluto básico da vida. Tipo, são questões assim que não tem cabimento parar para pensar nesse tipo de coisa, gente. Não é que assim você não possa ter uma dúvida assim, poxa, o que será que o Ezequiel pensa sobre isso? Vamos bater um papo assim adulto, né? Beleza. Mas quando você começa a pressupor uma coisa assim absurdamente idiota, absolutamente impossível, porque eu virei agora igual o canal Para Que Possamos, aí demonstra, galera, que a pessoa que pensa dessa forma, ela tá no baixíssimo nível de entendimento das coisas. E eu, infelizmente, galera, eu já não tenho mais muita paciência, assim, pra lidar com o baixíssimo nível da coisa. Se eu tivesse, sei lá, excluído os meus vídeos contra o canal Para Que Possamos, se eu tivesse tentado passar pano pra ele, se eu tivesse tentado concordar com ele nas infinitas bobagens que ele ensina, talvez vocês teriam até direito de ficar chateados comigo, parar de seguir, parar de apoiar, parar de tudo, porque né, a alma é imortal, o sábado não tem que ser guardado, e a Ellen White é o demônio, e viva o CACP. Né? O dia que eu fizer isso, vocês me internem, cara, no hospício, ao lado do Rodrigo Custódio, ao lado do João Flávio Martinez, entendeu? Mas eu espero que isso nunca aconteça, porque eu espero manter a minha sanidade mental até o fim da minha vida, pelo menos tanto quanto for possível, né? E também não que assim, saúde mental seja o meu forte, vocês sabem, né? Mas enfim, galera, o fato é que é engraçado. Mas por fim, algumas pessoas vieram com um papo assim de que eu estou fortalecendo o canal Para Que Possamos e conduzindo as pessoas ao engano, e eu queria terminar comentando essas questões. Por que eu estou fortalecendo o canal Para Que Possamos e não é o Para Que Possamos que está fortalecendo o canal Vem Senhor Jesus? Porque várias pessoas que assistiram o meu documentário lá no canal Para Que Possamos não conheciam a minha história. Inclusive algumas vieram para esse canal e se inscreveram aqui. Aí é eu que estou fortalecendo ele ou é ele que está me fortalecendo? Seja como for, vocês têm que parar com essa bobagem que algumas pessoas têm de que a perdição de uma pessoa é culpa da outra. Veja, a gente pode influenciar uma pessoa num sentido ruim e ela se perder? Pode, mas a decisão é dela, não é nossa. Vamos dizer que eu não fosse adventista, que eu não fosse cristão e que eu tivesse um canal
para promover prostituição, uso de droga, suicídio, morte, desgraça, tudo que é pecado e tudo que não presta. Tentar ensinar os jovens e os adultos e os idosos e as crianças e todo mundo aí no caminho do Satanás. Vamos pensar que eu fizesse isso. E vamos pensar que lá do outro lado da tela, alguma pessoa visse o meu conteúdo e falasse assim, pô, que boa ideia, cara, eu vou seguir o diabo. Vou fazer coisas horríveis. Vou fazer o mal. De quem é a culpa? É minha ou dela? Claro, eu teria a minha culpa por ser uma influência na direção ruim. Mas a verdadeira culpa daquela pessoa é ela, porque é ela que está aceitando ser influenciada por mim para fazer o mal. Então, apesar da gente ter culpa nas influências que a gente exerce umas sobre as outras, a gente precisa entender que a culpa última da perdição das pessoas é das próprias pessoas. Porque senão eu seria responsável pela perdição do outro. O outro que é um imbecil, o outro não tem livre-arbítrio, o outro não tem decisão, o outro não tem pensamento, e eu sou o responsável porque eu fiz um vídeo, e ele acreditou no meu vídeo. Veja, a pessoa que recebe uma influência ruim e decide aceitar e acreditar nessa influência ruim, ela é a culpada, ainda que a outra pessoa tenha a culpa dela por influenciar negativamente. Mas a culpa última da perdição das pessoas é da própria pessoa. Porque nós temos a liberdade de aceitar os estímulos que chegam até nós ou não. Tanto que todos nós aqui que estamos assistindo, eu que estou gravando, vocês que estão assistindo esse vídeo, conhecem o canal Para Que Possamos. Vocês se tornaram retardados mentais igual o Rodrigo Custódio por causa disso? Não. Por quê? Porque a influência sobre nós não nos obriga a concordar com a influência. E caso a gente concordasse, é porque a gente quer. E se a gente quer, é a gente que é culpado, não o outro. Então, ainda que vamos dizer que existe uma hipótese de eu ir lá no canal Para Que Possamos, e alguém que era adventista que gosta de mim vai lá, e de repente, além de ver o meu vídeo sobre impeachment, vê um vídeo do Rodrigo falando mal do sábado. E por causa disso a pessoa para de guardar o sábado. A culpa é minha? A culpa é minha. Você lê na lei de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso você não crê. Isso você não obedece. O Rodrigo Custódio falou uma idiotice. Isso você crê, isso você obedece. E a culpa é minha de você se perder, de você fazer o pecado, de você fazer o mal. Não tem cabimento, galera. Não tem cabimento. E veja. Ah não, mas eu tenho que cuidar para não ser uma má influência XYZ. Veja bem, galera. Jesus é uma péssima influência na vida de algumas pessoas. Tem milhões de ateus que disseram assim, eu estudava a Bíblia, eu li as palavras de Jesus, aí Jesus falou que eu não posso olhar nem para uma mulher e ter desejo por ela, que eu cometi adultério, e Jesus, ele machucou a minha sexualidade porque eu me tornei uma pessoa cheia de traumas e cheia de neuroses e cheia de não sei o quê, porque eu não podia transar, porque eu não podia nem olhar para uma mulher, e aí eu cortei o meu pinto fora, e aí eu fiz isso e aquilo, e olha como Jesus é péssimo. Jesus é responsável por uma pessoa fazer uma leitura estúpida do que ele, Jesus, ensinou? Jesus é responsável por essas coisas? Inclusive, né, tem um monte de gente que estuda o apóstolo Paulo e conclui que não tem que guardar o sábado, por exemplo, que obviamente é uma interpretação errada do que Paulo ensina. Paulo é culpado pelas pessoas concluírem uma imbecilidade a respeito daquilo que ele ensinou, inclusive Pedro falou sobre isso, né? Que os ignorantes é que deturpam o que Paulo escreve, que tem coisas difíceis que ele escreveu, para a sua própria perdição. Não é culpa de Paulo que a pessoa se perde. É o próprio herege que distorce Paulo para a sua própria perdição. A perdição do próprio herege, não é culpa de Paulo. Porque Paulo foi uma influência negativa na vida dos outros. Vocês têm que parar de ser criança, cara. Vocês têm que parar de ser infantil, vocês que pensam dessa forma, vamos dizer assim. Porque não tem cabimento. Eu ser responsável pela decisão do outro, claro. Eu concordo que no mundo ideal a gente deveria tentar ser a melhor influência possível, o máximo de tempo possível para todas as pessoas e a gente não carregar culpa de influenciar as pessoas em direções ruins. Mas a gente não é responsável pelo que cada pessoa pensa e faz a respeito de cada coisa. Porque no final das contas, então, a gente vai ser culpado de coisas que a gente não fez. Eu não mandei ninguém entrar no canal Para Que Possamos e dizer que não é para guardar o sábado. Se alguém fez isso é por sua própria conta e risco, rejeitou a lei de Deus e acreditou em Rodrigo Custódio, até merece ir pro inferno nesse caso. Mas não tem cabimento, galera.
não há cabimento de tratar as coisas com esse nível de imaturidade, com esse nível de infantilidade. Tá? Eu até fico feliz que eu estou gravando esse conteúdo aqui já há mais de um mês que esse documentário foi postado, porque de outra forma eu poderia estar mais estressado aqui do que eu estou. Acho que os resultados do programa lá no Para Que Possamos foram muito mais positivos do que negativos. Eu agradeço ao Rodrigo Custódio por ele ter me dado a oportunidade de falar lá, como agradeceria a qualquer um que me desse espaço para falar em qualquer lugar. E espero que as questões estejam relativamente esclarecidas aqui para vocês. Talvez no futuro eu até pegue alguns comentários, faça alguns reacts, tanto comentários positivos quanto de comentários negativos, e a gente pode fomentar um pouquinho mais essa treta ainda no futuro. Mas acho que o geral e o grosso do que precisava ser falado acabou de ser falado. Tudo bem? Então é isso, galera. Forte abraço, obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.